E aí, pessoal, bom dia, GP. Tudo bem? Então deu Alonso, hein? Deu Alonso em Spa-Francorchamps. Bom, hoje vai ser rápido. Acabou a fase cena, vamos fazer vídeos um pouco mais curtinhos. Muita gente desmerecendo a vitória do Alonso na Bélgica, muita gente dizendo que ele só ganhou porque houve ordem de equipe. Gente, é preciso conhecer um pouquinho como é que funcionam essas corridas, né? Essas corridas, em geral, corridas que têm equipes com dois carros de fábrica, equipes oficiais, a liberação para disputar, por corridas muito longas, evidentemente, quer dizer, a liberação para disputar a posição, né, aquela coisa de disputa free, ela vai até um certo ponto. Isso aí é acordado entre as equipes, entre os pilotos, entre a equipe, dentro da equipe, antes de começar a corrida. Então, geralmente, depois de um certo pit stop, de um determinado pit stop, a ordem realmente é manter posições, porque não vale a pena correr risco em corridas tão longas de você perder os dois carros, né, numa disputa idiota. É um campeonato longo, um campeonato mundial de marcas, né, um campeonato mundial de trios, né, nós temos sempre nos últimos anos aí um destaque muito maior, no caso do WEC, para a marca que ganha do que propriamente para os pilotos. Então o que aconteceu é normalíssimo. Por quê? E por que aconteceu? Basicamente porque o carro 7 teve um problema na classificação, um problema de regulamento, foi jogado para o fundo do grid e aí a coisa ficou fácil para o 8, que era o carro do Alonso. Foi uma vitória legal, é claro que também para a Toyota no primeiro momento é interessante ver o Alonso ganhando, mas não se deve tirar mérito dele, nem do Buemi, nem de ninguém, nem do Nakajima, enfim. Gente, a Toyota vai ganhar todas as corridas, provavelmente, nessa super temporada. É uma pena que isso vá acontecer, é uma pena que a Porsche e a Audi deixaram o campeonato nos últimos anos, né? Mas é a realidade do WEC, e o Alonso vai se aproveitar disso, claro, e vai aproveitar essa situação e vai tentar ganhar Le Mans, onde nós vamos ter basicamente dois carros competindo para valer. E são 24 horas para que nenhum dos 6 pilotos faça alguma burrada, para que os carros resistam, né? A Toyota acho que consegue correr até num certo modo de segurança para evitar problemas mecânicos. Então não se deve tirar o mérito do Alonso, como também não se deve colocá-lo no Olimpo só por causa dessa vitória. Essa vitória é uma vitória muito previsível. E se não fosse em Spa, seria em outra corrida, em outra dessas. O que ele quer mesmo é ganhar Le Mans. Essa que é a grande meta do Fernando Alonso, mas é claro, para ele é sempre bom, é uma alegria para qualquer piloto ganhar uma corrida. Ainda sobre Spa, bom, o acidente sexta-feira todo mundo viu, do Pietro Fittipaldi. É um jovem piloto, é um piloto de 21 anos, vai se recuperar. O acidente foi feio, foi duro, foi bruto, teve consequências sérias, né? Fraturas nas pernas e tudo mais. E já na hora que eu vi o acidente, eu achei esquisita aquela piscada de luz, piscada do farol, e de repente o carro guina para a esquerda. E imaginei que pudesse ser alguma falha elétrica mesmo, que resultasse na perda da direção hidráulica. Esses sistemas todos, eu acho que está na hora de algumas equipes, e talvez a FIA deva regulamentar isso, fazerem sistemas redundantes, né? Pensarem em sistemas redundantes, ou sistemas que não sejam tão dependentes, todos eles, de um único sistema elétrico hidráulico, porque às vezes você perde, numa falha dessas, você perde tudo do carro, tudo. Se bobear, até alguma capacidade de frenagem, porque já temos freios sem cabo, sem cabo sim, claro, mas enfim, com controles eletrônicos, para deixar a coisa um pouquinho mais fácil. Então é preciso ter muita segurança nesses sistemas, muita segurança mesmo. E aí o que aconteceu, eu acho que foi isso. A própria equipe Dragon Speed tem dito isso desde sábado, que foi uma provável falha na direção hidráulica e essa causada por uma falha elétrica. A hora que o farol pisca, realmente é muito claro a hora que o farol pisca que o carro sai. E que vai ao encontro, inclusive, daquilo que a gente estava falando semana passada, de uma das teses, né, que são aceitas ou estudadas ou analisadas ou sei lá o que, por acidente do Senna, que ele pode ter perdido também o seu sistema de direção hidráulica e por isso o carro guinou para a direita. Eu falei disso bastante nos vídeos da semana passada. Bom, é preciso verificar, preciso entender o que aconteceu.
Não é caçar bruxas, não é achar culpados, não é mandar ninguém para cadeia, não é nada disso, mas procurar sofisticar, ainda que seja difícil falar em sofisticar esses carros, que são hiper sofisticados, mas é procurar sofisticar os sistemas de segurança, os mecanismos de segurança desses sistemas elétrico-hidráulicos que comandam boa parte das funções de um carro de corrida. Você vê que o cara perde a direção hidráulica, não consegue fazer a curva de tanto downforce que tem e da força que seria necessária para você contornar aquilo sem um sistema de direção hidráulica. Ao Pietro, a gente, claro, todo mundo torcendo demais, é uma pena, ele vai perder um ano que seria decisivo, ou pelo menos muito importante para a carreira dele. Ele teria Indianápolis para fazer, ele tinha aí uma possibilidade de fazer um teste pela Haas, ele tem a Super Fórmula no Japão. Ele ia fazer algumas corridas pela Indy, né, nessa temporada. O Vitor Martins argumenta, e é um argumento bastante respeitável, uma opinião bastante respeitável, que o Pietro, e não é isso que causou o acidente, é claro, mas que o Pietro, militando em muitas categorias, nós estamos falando de Super Fórmula no Japão, WEC e Indy, e também uma possibilidade de Fórmula 1, o cara acaba não conseguindo se concentrar direito em nenhuma delas. É uma opinião respeitável, sem dúvida, claro que isso não tem nada a ver com acidente, mas eu também, assim, para contra-argumentar, a gente poderia falar que tem outros pilotos fazendo isso, né? Você pega, por exemplo, sei lá, tem muita gente correndo 2 categorias, né? Ou 3, porque os calendários também estão um pouco mais enxutos, também porque não se tem tanto treino, quase nada. Então, se o cara faz uma categoria só, há um período de inatividade muito grande. É só você olhar para os pilotos de testes de Fórmula 1, para os terceiros pilotos, né? Caras que ficam um ano inteiro, meses sem correr de nada, sem dirigir um carro, só andam em simulador. E isso também é negativo, também é prejudicial. Mas, enfim, fica aí essa discussão também, se o piloto deve fazer tanta coisa. Repito e insisto, não tem nada a ver com o acidente não aconteceu porque o Pietro não está acostumado com o carro, ou porque... Não, aconteceu porque houve uma falha elétrica. Mas é de se discutir se o piloto deve se dividir em tantas frentes, né? Como o Pietro está fazendo. O Alonso está fazendo. O Alonso vai correr metade dos finais de semana do ano, porque a Fórmula 1 tem 21 etapas essa temporada, o WEC vai longe também. E aí é fogo, vira a chavinha, muda a chavinha, liga a chavinha, desliga a chavinha. E aí você também está mais sujeito a eventuais incidentes. Bom, Pietro, que fique bem logo, é um ótimo garoto, o conheci pessoalmente algumas semanas atrás, quando ele esteve aqui no Rio de Janeiro. E acontece. As consequências foram sérias, sem dúvida. A gente teve um outro acidente, exatamente igual, pelo menos na dinâmica dele, com o carro de GT e o piloto saiu andando, não aconteceu nada. Às vezes é um detalhe, um ângulo de batida, a velocidade, claro, que ajuda a tornar mais grave um acidente desse. Mas foi duro, foi sério, e a Rouge, ela não perdoa. A Rouge é terrível, né? Não perdoa erro de piloto, não perdoa uma falha mecânica, que foi o que aconteceu. É isso, boa semana para todo mundo e vamos que vamos. Obrigado a todos que foram a Belo Horizonte ontem, sábado, no lançamento do meu livro. Foi muito legal, encontrei muita gente que é leitora do blog, do site, que me vê na televisão também. Foi um evento muito gostoso, numa linda livraria, Livraria da Rua, lá na linda Belo Horizonte. Aquele abraço, boa semana para todo mundo.